Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Top 20 fundos imobiliários FOFs para novembro de 2024. Teoricamente são os melhores fundos de fundos do nosso mercado. Vamos lá saber quais são esses fundos, como que eles ficaram ranqueados nesse mês e até mesmo acumulado do ano. Então vamos saber quais são esses fundos. Então pessoal, se é a sua primeira vez aqui no nosso ranqueamento, como que funciona? Para fundos de fundos, fundos de papel, fiagros, fundos de base R$10, o nosso critério de escolha é a partir do dividend yield pago no mês atual. Então a gente seleciona os 20 fundos que mais pagaram dividendos e a partir disso eles são ranqueados aqui. Para esse critério a gente dá peso 3, taxa cobrada e dividend yield acumulado nos últimos 12 meses a gente dá peso 2, patrimônio, PVP e liquidez a gente dá peso 1. Então se algum fundo conseguisse tirar nota máxima, ele chegaria ali 200 pontos. E se ele tirasse nota mínima, chegaria a 10. Baseado nessa nota, a gente traça uma nota de corte de 40%. Ou seja, ao final do vídeo, nós vamos ver quais fundos ficaram ali com no mínimo 80 pontos. E aí a gente tem uma base de fundos que tiraram ali uma nota mínima. Atenção, cuidado e aviso. Não é porque um fundo fique nessas primeiras posições que significa que ele é um fundo bom. E não é porque o fundo está aqui nas últimas posições que significa que seja um fundo ruim. O objetivo do nosso ranqueamento é que ele seja de cunho educacional. Que ele te ajude na sua tomada de decisão. A gente quer que você olhe o ranqueamento, veja os indicadores que mais te agradam. Gostou de algo? Abra um vídeo, abra um relatório gerencial, estude. E a partir disso, aí sim, faça a sua tomada de decisão. Então não compre cegamente, porque pode ser que você seja induzido aí a algum erro. Então aqui a gente vai ver o primeiro indicador, que é o indicador de dividend yield pago no último mês. Eu estou gravando esse vídeo, ele é gravado com 2 semanas de antecedência. No final de setembro, para virada de outubro, o mercado de renda variável começou a cair bastante, sofrer muito. Em especial, os fundos imobiliários estão sofrendo muito. Então eu tenho observado que a grande maioria dos fundos estão caindo o valor. Com isso, o dividend yield acumulado, o próprio PVP, tudo isso tem alterações. Então bastante cuidado, principalmente nesses momentos de queda, para você não olhar alguns indicadores, porque eles podem estar sofrendo grandes distorções. Nesse sentido, o NAVT, ele entregou de dividendo no último mês 1,17%, o ALZM com 1,15%, o fundo da Suno 1,12%, SNFF, o TMPS 1,09% e o RVBI entregando ali 1,08%. Já na outra ponta, a gente vê os fundos com menor dividendo. Mas eu sempre falei isso aqui, FOFs para mim, eu não gosto de FOFs, apesar de que eu invisto em FOFs. Então o que é o meu objetivo com FOFs? Hoje, os FOFs estão tão descontados que eu invisto para futuramente tentar ter algum ganho de capital com esses ativos. Então, eu invisto em FOFs que me paguem pelo menos mais ou menos 0,8 ao mês. Isso aqui me dá mais ou menos 10% ao ano. Eu ter uma taxa de 10% ao ano, livre de imposto de renda, para taxa de carrego, para mim, para os meus critérios, é uma boa taxa. E aí, futuramente, a gente vende um fundo aí com ganho de capital, ganhando ali 20%, 30%, 40%. Então, se você, por exemplo, você gasta 4 anos para vender o fundo, e ao final você teve um ganho de capital de 40%, poxa, 40% aí, lógico, não é assim que faz o cálculo, tá? É como se você tivesse 10% ao ano de ganho de capital e mais 10% de carrego. Isso te dá aí, ó, 20% ao ano. Então, o que te daria um retorno desse? Agora, se o prazo de venda do ativo for curto, a sua TIR, sua taxa interna de retorno é alta. Agora, se você vai passando ali 3, 4, 5, se for passando muito tempo, aí talvez não seja algo tão atrativo. Então, querendo ou não, né, algo que se arrisca olhando para o futuro. Então, eu estou falando tudo isso porque os piores fundos do ranqueamento, e isso se deu em razão das quedas que começou a ter atualmente. Porque a gente via alguns fundos aqui no final com dividendo próximo de 0,8 até um pouquinho menos. E a gente vê que todos os últimos aqui, ó, CAFOF 0,92, RBFF 0,91, Kizu, BBFO e CPFF, ambos com 0,90.
Então isso aqui é um dividendo acima das minhas perspectivas. E esses são os piores, né? Então, em razão das quedas das cotações, os dividendos atuais estão bem atrativos. O próximo indicador que a gente vai ver agora é taxa cobrada. E para quem acompanha os vídeos do canal, os vídeos de Vale a Pena, que a gente pega um fundo e destrincha, né? Eu mostro como que é feito o cálculo dessa taxa. Mas essas taxas aqui nada mais representam do que o quanto que vai para o bolso da gestão frente ao que o fundo teve de receitas. Então, nesse sentido aí, a gente vê o RFOF com 1,76 de taxa, BBFO com 2,82, BPFF com 3,53, o HFOF com 5,19 e o ITIP com 5,46. Na outra ponta, a gente vê os fundos mais careiros. O CAFOF com 10,19, o KIZU com 10,68, o TMPS com 10,78, o HGFF com 13,14 e o CPFF ali com 13,99. Agora, o próximo indicador que a gente vai ver nesse bloco aqui é o dividend yield acumulado nos últimos 12 meses. De novo, cuidado com o dividend yield, PVP. NAVT está ali, ó, com 15,23 nos últimos 12 meses. O ALZM com 14,30. TMPS com 13,42. O RFOF com 13,23. E o XPSF com 12,81 nos últimos 12 meses. Já na outra ponta, a gente vê os fundos com menor dividendo, né? O ITIP com 11,54. Mas, de novo, eu volto a reforçar. Lembra que o meu dividendo médio anual seria 10%? Então, todos eles estão entregando um bom dividendo médio anual. O BCIA com 11,14%, BBFO com 11,13%, HGFF com 11,08% e o RBFF com 10,88%. Então, pessoal, antes de a gente continuar aqui no nosso ranqueamento, eu trago agora para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Torne-se membro do nosso canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Novamente, lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo, participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. A nossa planilha é um ótimo produto, com muitas funcionalidades, versátil, e ela vai te ajudar de diversas maneiras. Principalmente, ela te ajuda a organizar seus ativos. Ela te ajuda na sua declaração de imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo comprar. Então adquira a planilha, porque além de ser um ótimo produto, ela também ainda, você adquirindo, é uma forma de nos apoiar financeiramente. Por fim, nós contamos ainda com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, com conteúdo muito agregador, baratos, acessíveis. Compre os e-books, porque também é uma forma de apoio financeiro. Eu não poderia deixar de agradecer aos membros. Então o Anderson Pena, o Vander, renovaram o clube de membros recentes. E o Wesley Gabriel, ele se tornou membro recente. Então saibam vocês que os membros são imprescindíveis aqui para o canal. Vocês literalmente carregam o canal nas costas. Obrigado de coração por todo o apoio. Desde já, muito, muito obrigado e tamo junto. E se você estiver precisando de alguma ajuda para fazer uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem para o nosso e-mail, para o nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás dos nossos investimentos. Nós estamos estudando para tirar uma certificação aí, e após a certificação, nós vamos poder, inclusive, fazer indicação de ativos. Aqui nós voltamos ao ranqueamento. Agora a gente vai ver critérios de liquidez. Liquidez é o quanto o fundo é negociado em média por dia. Para mim é um critério de extrema importância, mas eu acho que a liquidez ela tem que ser adequada ao perfil de cada investidor. Então, nesse sentido, a gente vê lá o JSAF negociando uma média de 2 milhões por dia, o que é uma liquidez muito alta para um FOF. O RVBI negociando uma média de 1,6 milhão, 1 milhão e 600 mil. O CAFOF com 1,5 milhão. O HFOF 1 milhão e 300. E o BCIA negociando ali algo próximo a 1 milhão por dia. Na outra ponta, a gente vê os fundos com menor liquidez. A gente vê lá o CXCI com 99 mil de liquidez. O NAVT com 89 mil. O ITIP e o VIF com 81 mil e o RFOF negociando uma média de 73 mil por dia. O próximo indicador que a gente vai ver agora é o patrimônio. Então aqui a gente vê os maiores e menores fundos aqui do nosso ranqueamento.
Agora, tem fundos aí que não estão aqui. Por quê? Apesar de ser fundos grandes, fundos aí que eu até brinco, que é o FOF do Primo Rico e etc., são fundos que não entregaram um grande dividendo nos últimos 12 meses, né? No mês atual e tal. Então, por isso que ele não está no nosso ranqueamento. Nesse sentido, aqui do nosso ranking, o HFOF é o maior, com 1,7 bilhões de tamanho. O RVBI está ali com 843 milhões. O JSAF com 742 milhões. CAFOF 655 e o BCIA com 391 milhões. Na outra ponta, a gente vê os fundos com menor tamanho. Então a gente vê o TMPS com 98 milhões, o RFOF com 82 milhões, o VIF com 72 milhões, o ITIP e o NAVT atualmente com 54 milhões. E o último indicador que a gente vai ver aqui nesse bloco é o PVP, preço sobre valor patrimonial. E aí eu volto a reiterar, ativos que estavam careiros ou estavam mais caros começaram a cair muito recentemente e está afetando todas as classes e assim, todos os segmentos. Fundos de tijolos, de papel, então vem sofrendo bastante. Nesse sentido, então, o VIF11 atualmente está sendo negociado a um PVP de 0,82. Isso significa 18% de desconto. CXCI e o XPSF a 0,83 com 17% de desconto. O HFOF e o CPFF a 0,84 com 16% de desconto. Na outra ponta, a gente vê os fundos com PVP mais alto ou fundos, entre aspas, mais careiros. O ALZM ser negociado a 0,91 com 9% de desconto, o NAVT a 0,96 com 4% de desconto, o ITIP e o JSAF a 0,99 com 1% de desconto e o SNFF ser negociado a 1, teoricamente ali no seu valor justo. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito do ranqueamento, nós ainda vamos ver como que os fundos estão, tanto no acumulado desse ano, quanto também nesse mês, né? Antes da gente ir para essa parte, eu trago agora formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita. Basta simplesmente nesse vídeo aqui, ó, você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar aí a essa marca. Comenta pra nós, e aí? Você tem algum FOF no seu portfólio? Você já teve? Você teria? Você saiu dos fundos imobiliários de forma desesperada? Você não investe mais? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Diz aí o que você acha a respeito do segmento. Como eu já falei diversas vezes, né? Existem alguns segmentos que eu não gosto ou não invisto. Então, fundos do setor de hotéis ou do setor hospitalar, fundos de desenvolvimento, fundos, né, os próprios FOFs, tem diversos segmentos aí que eu prefiro não investir. Mas por que, então, que excepcionalmente eu estou investindo em FOFs? Já há algum tempo, os FOFs vêm com bastante desconto. Então, poxa, aqueles PVPs que a gente viu ali de 0,80 alguma coisa, quando a gente vai pro teoricamente, né, o valor real, o desconto ainda é muito maior. Sempre que eu falo sobre algum FOF, eu trago a ideia, né, que a pessoa tem que estar ciente, do chamado duplo desconto. Então, se você vê um fundo, um FOF, ser negociado ali às vezes a R$80, ele atualmente está com esse PVP de 0,80, 0,90. Então, em cima desse valor, imagina, ele é um fundo de base 100, que hoje está a 80. Então, ele está já com desconto. Mas, em cima disso, ele ainda tem outro desconto sobre seus ativos. Se a minha fala estiver confusa, veja algum vídeo de algum FOF, que aí eu explico melhor como que funciona essa história de duplo desconto, tá? Mas, enfim, diz aí o que você acha do ranking, se ele te ajuda de alguma maneira, se ele te elucida, se ele te ajuda na sua tomada de decisão. E eu espero que o nosso ranqueamento sirva para você de maneira educacional. Gostaria de reforçar o recado do vídeo, né? A gente está tentando chegar aí a 20 mil inscritos, então batemos 17.900. Então agora a nossa meta é chegar aos 18, 19 e aí finalmente aos 20 mil. Eu tenho convicção que com a ajuda de vocês a gente vai conseguir. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Gostaria de reforçar o recado. Tá precisando de uma ajuda, uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras? Manda mensagem no nosso Instagram, no nosso e-mail. Pode ser que eu consiga te ajudar de alguma maneira. Desde já, muito obrigado a todos vocês que confiam. Então aqui a gente observa que nesse mês o RVBI ficou em primeiro lugar,
atingindo ali 153 pontos de 200 pontos possíveis. O XPSF ficou ali com 139, o RFOF com 135, a LZM-JSAF com 132, SNFF com 126 e o HFOF com 125. Na parte de baixo do nosso ranqueamento, a gente vê lá o CAFOF com 86 pontos. Teoricamente, ele estaria fechando o nosso ranqueamento, porque o BBFO ficou ali com 78 pontos, mas bem próximo dos 80, que seria a nota de corte. Se quiser dar essa colher de chá, o ITIP com 77 e o Kizu com 876 também ficaram ali próximos. Aí já um pouco mais distante, a gente vê lá o RBFF com 64 pontos, o HGFF com 62, e aí sim, na rabeira, bem mais distante, o CPFF com 52 pontos. E no acumulado do ano, o que a gente observa? Em primeiro lugar está o JSAF, ali com 199 pontos, o NAVT com 178, o ALZM com 166, o UFF, que foi incorporado pelo VRTM, né? Ele mesmo saindo, ainda está ali ó, nas posições de cima com 163 pontos, BBFO com 158, CXCI com 137 e o XPSF com 135. Como eu já alertei e avisei em outros vídeos, né? A cada 3 meses a gente faz um rebalanceamento. Então a gente nota, o RVBI não estava no início, ó. E agora ele faz parte do ranking. Inclusive está muito bem ranqueado para um fundo que entrou com 3 meses de defasagem, né? Então o SNFF também não participava. O TMPS só entrou agora nos 2 últimos trimestres. Fundos que saíram. Esse aqui saiu porque ele foi incorporado. Mas o DVFF saiu agora recentemente. O MOR saiu já 3 trimestres, só participou no iniciozinho. Ele também foi incorporado. O RECX saiu recentemente. O ITIT, que é um fundo apenas de tijolo, né? Um FOF que investe só em outros FOFs de tijolo, em outros fundos de tijolo, saiu já há algum tempo. E aí um fundo que entrou nesse último balanceamento, o HGFF, está lá embaixo. Então nessa parte de baixo do ranqueamento eu não vou comentar sobre ela. Pausa o vídeo aqui e dá uma olhada com atenção. Comparativamente ao ano passado, o MCHF, apesar de ser um fundo de papel, quando ele estava na ativa aí, a imensa maioria dele eram outros fundos. Então eu o considerava um fundo de fundos. Ele não está mais no ranqueamento, porque ele foi incorporado pelo MCHY. O UFF saiu também do ranking. Então, em comparação ao ano passado, ficou apenas o JSAF, que se mantém numa boa posição aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do ranqueamento são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I can hear the demons call when they do what they do, and now I